Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez, graças a Deus, reunidos aqui para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos começar com a canção que foi feita com tanto carinho para o mentor da nossa casa. Hoje só o Cláudio está sozinho? Não, está junto de todos nós. E de Deus e de Germano. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Pai, seu amor é imortal. Nosso ensejar-lhe é uma dádiva de luz, de caridade, em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Cláudia. Vamos agora fazer uma página de abertura. O livro é Vinha de Luz, são aquelas mensagens de Emmanuel que Chico recebeu e psicografou para nós. O título é Saber como Convém. E se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Disse Paulo aos Coríntios 1, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira, e aqui, não era a época da internet, agora não é mais o rádio, agora é a internet, que isso aqui foi feito que acho que em 1950 e poucos, essas 56, Mas olha só, bem atual, O rádio transmite a mentira e a morte. E o combustível alimenta maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impor aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizar os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando, esquecendo, comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos
principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem como todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela, a essa fonte de sabedoria, né, como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Realmente, né? Fica aí essa advertência, porque às vezes a gente acha que sabe tudo, né? E a gente age por impulso, sem usar a razão, né? E vivemos num mundo em que quem tem um título, quem tem um poder, né, usa sem sabedoria desse poder. E vamos nos perguntar sempre, né? A gente fala sempre, vamos pensar em Jesus? Será que Jesus faria desse ou daquele jeito? Mesmo se eu tenho uma posição acima, eu tenho que sempre utilizar o amor que ele nos recomendou. E somente usando o amor nós vamos conseguir fazer a coisa certa e usar o saber com sabedoria, sem nunca nos colocarmos acima de ninguém, porque nós não somos, nós estamos. Hoje eu estou de um jeito, na próxima encarnação eu não sei como é que eu venho. Né? Então, por que tanto orgulho, tanta vaidade, tanta soberba? Né? Temos que aprender com Cristo a ser humildes como Ele. Fica aí a mensagem dessa noite. Vamos fazer a nossa prece. E elevamos o nosso pensamento ao alto, pedindo sempre a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, governador deste planeta, a Germano, que com a permissão deles, cuida dessa casa e cuida de nós, com a sua falange de trabalhadores, nos envolvem nas nossas necessidades, nas nossas angústias. Ao entrarmos aqui, né, já começamos a receber aquilo que precisávamos. Não tenham dúvida disso. E receberemos até o final, ao sairmos daqui, tudo aquilo que precisamos. Mas temos que estar em sintonia com essa ajuda, com esse amparo. Pedimos por todos os nomes que foram colocados ali nas caixinhas, de irmãozinhos encarnados, dos nossos irmãozinhos desencarnados que tanto necessitam também de socorro, das nossas preces e das nossas vibrações amorosas. Pedimos por aquele que a gente está aqui preocupado, que a gente veio, mas o nosso coração ficou um pedacinho com essa pessoa. Que Germano e sua falange amparem esse irmão. Pedimos pelo nosso irmãozinho Jonatas, que fará uso da palavra, que seja inspirado para que traga aquilo que precisamos ouvir nessa noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e mais uma vez o nosso querido irmão Jonatas vem à nossa casa nos trazer alguma coisa bem importante. Eu não. Você acabou de dizer aí, pedindo ao companheiro Germano para que nos ajudasse, para que ele trouxesse o que nós precisamos. Isso. Portanto, através de você. É por isso que eu digo que para mim é fácil. Eu só falo e eles fazem. Vocês ouvem aquilo que vocês querem ouvir.
Se vocês não pensarem em nada, a reunião acaba. Não, eu passo para ela e ela continua. Por isso eu fico muito à vontade. Fico só com pena de vocês, que ela hoje me deu um tempo maior lá. Tem que falar até 9 horas. Não, eu não falei 9, não. Ainda bem que ela defendeu vocês. Viu? Sorte de vocês. Mas vamos falar sobre autoestima. E o que é autoestima? Autoestima é a capacidade que cada um de nós temos de nos analisar. Vou botar pra cá, pra não te Porque atrapalhar. parece que a gente costuma dizer assim, não, analisar os outros é fácil. E realmente é fácil analisar os outros. Mas existe um significado muito grande quando cada um de nós nos analisamos. E isso se julga, e isso se chama autoestima. Então, a maneira com que você vai se julgar, a maneira com que você vai se ver, a maneira com que você vai se gostar, a gente chama de alta ou baixa estima. Aí alguém pode estar pensando, mas o que isso aí tem a ver com a doutrina espírita? Isso é um processo natural. A gente não pode esquecer que doutrina espírita nada mais é, e perceba bem que eu não estou desvalorizando a doutrina espírita, mas ela nada mais é do que um código divino para que a gente seguir. Sim. Ou não é? Sim. A doutrina espírita é isso, gente. A doutrina espírita salva. Mentira. A doutrina espírita não salva ninguém. Como religião nenhuma salva ninguém. Agora, a doutrina espírita faculta a cada um de nós a probabilidade não de salvarmos, mas de caminharmos. É diferente. E aí é que está a relação entre autoestima e a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, segundo o próprio André Luiz, ele diz que cada um de nós, que não precisa ter muito tempo em casa espírita, não, basta que tenha uma semana de casa espírita, ele já tem obrigação, pelo entendimento, de olhar as coisas de maneira diferente. E para que eu olhe o mundo de maneira diferente, para que eu olhe o mundo que está à minha volta como uma coisa boa, só se eu tiver autoestima boa. Porque se eu tiver autoestima baixa, tá tudo ruim, nada presta. Nem você presta. E aí é que está o perigo. Quando a nossa autoestima está baixa, nada está bom. Nada está bom. Até a nossa voz nos incomoda. Você já viu um indivíduo com a autoestima baixa gostar de conversar? Não gosta. Não. Porque ele não gosta nem da própria voz dele. Aliás, ele não gosta nada dele. É por isso que a autoestima é a capacidade de analisar-se. E é exatamente por isso que nós precisamos conseguir manter a nossa estima alta. Para quê? Para que a gente enxergue o mundo de maneira diferente. Mas como é que pode? O mundo do jeito que está não está valendo nada. Não é assim que a gente ouve? Como é que não está valendo nada? Muda a tua autoestima, bota a tua autoestima um pouco melhor e você vai ver que o mundo está confuso, sim, mas não está ruim. Está ruim? Quem quer desencarnar aí agora? Não está ruim? Mas não está ruim? Mas ninguém quer. Não. Por que ninguém quer? Porque a gente já está começando a perceber que essa dificuldade existente nada mais é de um meio de fazer com que a gente caminhe e a gente caminhando. Por incrível que pareça, gente, a nossa estima melhora. É por isso que a gente precisa fazer por onde a nossa estima esteja sempre alta. Porque com a nossa estima alta, a gente consegue ver as dificuldades não como
coisa destrutiva, mas como caminho da melhora. Você consegue encarar essas dificuldades de uma maneira diferente. E ele é um dos grandes processos para evitar hoje um mal enorme, não é no Brasil não, gente, é no mundo, o suicida. Você já viu alguém com a autoestima elevada cometer suicídio? Não acontece. Não acontece. Porque para que isso aconteça, a autoestima dele tem que estar baixa. E aí a gente começa a ver a relação de que tem a autoestima para a gente bater um papo dentro da casa espírita. Porque, na realidade, nós estamos aqui só batendo um papo. Lemos alguma coisa e vamos trocar ideia. Trocar ideia. Eu não sei se a casa permite, mas caso a casa permite, podem até opinar. Não vai me atrapalhar. Não vai me atrapalhar em nada, porque a gente vai aprender junto. Para quê? Para que saiamos daqui com uma autoestima melhor do que a que nós entramos. Essas caras sérias mudam. As pessoas vão sair daqui rindo um pouco mais, até por uma questão de economia, viu, gente? Porque a gente gasta menos energia quando sorri do que fica com a cara feia. Não esquece disso. Então, se a gente precisa economizar, sorria, porque você está economizando energia. Mas para falar em autoestima, a gente tem que botar um exemplo, tem que botar alguma coisa para que a gente veja, na realidade, o que é autoestima, qual a autoestima que nós estamos querendo alcançar. E nada melhor, gente, de colocar o exemplo que a humanidade tem de evolução. Jesus. Não existia na Terra, não existiu na Terra ninguém que tivesse uma autoestima tão elevada. Você percebe umas frases que Jesus tem, para ver se isso não é autoestima top, que é a nossa proposta de um dia alcançar. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, olha que autoridade. Não, ele não está te ensinando, ele é o caminho, ele é a verdade. Tem uma outra também que diz, na realidade, que autoestima é essa. Diz ele: eu sou o pão da vida. Caramba! É essa autoestima que a gente tem que correr atrás. Eu e o Pai somos um. Sabe que autoridade é essa, gente? De você dizer que você e o Pai é um? E ele dizia isso, podem ter certeza. Com a evolução que ele tinha, não tinha nada, absolutamente nada de vaidade. Era simplesmente, ele sabia quem ele era. Ele sabia por que ele veio aqui. Ele sabia o quanto as coisas em volta dependiam dele. Ele sabia disso. Ele tinha noção disso. E aí a gente começa a dizer: ah, mas você está falando de Jesus? Eu sei que eu estou falando de Jesus. Mas a gente não quer um modelo? A gente não quer uma meta? A gente não quer uma proposta? A gente não quer um alvo? Então vamos botar um alvo top. Você seria louco de colocar ele como alvo. A gente chega rapidinho. Não que ele não tenha grande valor, ele tem valor, mas a gente vai chegar a ele rapidinho. Já cheguei, aí começa a descansar. Não, tem que botar um alto mesmo, é top, é Jesus. É lá que a gente precisa chegar. Porque a lição dele, quando ele fala sobre isso, nada mais ele estava querendo dizer a cada um de nós que para ter essa autoestima tão alta, necessário é conhecer-se. Ah, mas eu me conheço. Mentira.
é comum a gente ouvir. E eu tenho certeza que até vocês me perdoem, já falaram isso. Ah, se fosse comigo, não sei o que faria, não. Sabe por que eu estou assim parado? Porque o aparelho está mandando. É. Vocês não já falaram? Duvido que falaram. Ah, se fosse eu, não sabia o que ia fazer, não. Sabia, não. Porque a minha reação, eu não sei qual é, não. Não sei. Só passando por isso para saber qual é a minha reação. E aí eu faço a pergunta, e você conhecesse? Se a gente se conhecesse, a gente não sabia qual era a nossa reação? A gente não sabia o que ia fazer? A gente não sabia como ia reagir? E isso não iria mudar em nada a nossa proposta, mas eu já sabia de antemão o que eu iria fazer. Não foi assim com Jesus? Ou vocês acham que Jesus não sabia que o resultado daquela conversa de Judas com os fariseus ia ser aquilo? Vocês acham que ele não sabia disso? Ele sabia. Você acha que ele não sabia que Pedro iria negar ele 3 vezes? Eu acho que ele sabia. Mas ele não mudou a reação. Por quê? Porque se conhecia. Ele sabia quem era. Ele sabia o valor que ele tinha. Ah, mas esse cara veio lá de Rocha Miranda, do Centro Espírita Humberto de Campos, para falar aqui que a gente tem que ser vaidoso. Eu não falei vaidade. Eu falei em conhecer-se. Eu falei de saber a sua capacidade. Porque, na realidade, quando a gente começa a nos conhecer, a gente vai dar menos atenção nos comentários alheios. Ou não é assim? Jesus se preocupava com os comentários alheios? Ele mudou alguma coisa da proposta que ele veio até aqui? Porque os fariseus falou. Alguém falou? Alguém falou? Não. Então a nossa conduta fica à mercê dos comentários. Quando eu entrei aqui, minha autoestima foi ao céu. Meu amigo me contou assim, que prazer ver você. Eu falei, opa. Mas se ele falasse, chegou o cara, pronto, minha autoestima, embora. E a gente, lamentavelmente, a própria psicologia diz isso para cada um de nós, que é comum a isso. Nós somos ciclotímicos. O que é isso? Nós ficamos assim. Nós passamos de um lado para o outro com uma facilidade muito grande, porque a gente não se conhece. Vinha para cá hoje, até melhor. Mas tive uma corrida da empresa. Aí fiquei, pelo menos até meio-dia, pelo menos. Não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar porque eu vou lá hoje. Eu preciso mudar. E, graças a Deus, a coisa foi mudando. Aí, quando eu entrei ali, mudou tudo. E eu, tomara que eu saia daqui e não encontre nada. Que eu vou chegar em casa rindo. Aí a mulher vai pensar, o que houve? Eu digo, não houve nada. Como é que não houve nada? Eu falei, não, eu estou rindo ainda, é porque não aconteceu nada. Eu saí de lá, vim direto para casa, não aconteceu nada, então não deu tempo para mudar. Por favor, não me pergunte mais. Porque se perguntar mais, já muda. Porque a gente não se conhece. A gente fica à mercê dos outros. A gente fica à mercê das opiniões alheias. Ah, então entendi. Ele veio para cá para a gente não dar atenção no que os outros falam. Não foi isso também que eu falei. Se o que os outros estão falando tem razão, e isso faz parte da autoestima alta, ele reconhece que errou. Então, eu vou te ouvir. Vou te ouvir. Emmanuel não diz que o mal não merece comentário em tempo algum? Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Se vocês falarem que eu sou chato, lamento muito, mas eu não vou acreditar. Sabe por quê? Não é nem porque eu não seja chato, de repente eu sou. Mas eu não acredito que eu sou chato. Percebe a diferença?
Essa é a proposta que a autoestima nos faculta, de valorizarmos a cada um de nós. Eu preciso me valorizar. Isso não pense que eu estou falando para que nós sejamos egoístas, orgulhosos, não. É se valorizar, gente. Pensa na coisa mais simples que a gente possa pensar. Deus, na sua infinita grandeza, fez um único Jonatas. Eu não sei se é sorte de vocês ou sorte minha. Mas só existe eu igual, gente. Vocês vão procurar aí, não vão achar. E eu não vou me valorizar? Não me leva mal, não, mas eu tenho que me valorizar, porque eu sou único. Vocês são únicos. Não tem ninguém igual a vocês. Ninguém. Só isso já era motivo para eu agradecer ao Pai e dizer, estou bem na fita. Aí eu vou ficar ouvindo comentário com o cara dizendo, não, ele é assim. Cara, eu não posso dar esse valor a um comentário que, na realidade, vai até contra o que Emmanuel diz. O mal não merece comentário em tempo algum. E essa proposta de tentar olhar-se de uma maneira melhor é que vai nos facultar o estado psíquico que seja capaz de modificar a minha ação em relação ao outro. Que eu tenho certeza absoluta que também já aconteceu com vocês. Vocês acordaram e viram a cabeceira da cama assim, cheia de passarinhos azuis. Eu falei azuis porque eu gosto do azul. Mas alguém pode achar que cheio de passarinhos amarelos. Mas eu acordo, tem dia que eu acordo com a minha cama cheia de passarinhos azuis. Vai chover, minha mulher vai falar, vai dizer que eu deixei o negócio no lugar errado. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu estou bem. Eu estou bem. Então, se a gente levanta a nossa autoestima, a gente vai ter condição de estar bem, melhor situado no meio em que eu encontro, e o meio que eu encontro, não pense que é diferente não, mas estão exatamente as pessoas às quais eu preciso estar. Porque em virtude da nossa própria condição evolutiva, não pense, obviamente que toda regra é a exceção, mas não pense que nós estamos cercados em nossos lares dos nossos grandes amores. Ainda não. Sabe por que ainda não? Porque nós ainda não construímos isso. Nós estamos construindo para que amanhã tenhamos um lar repleto de grandes amores. Eu sei que toda a regra tem exceção. Então alguém pode dizer, não, mas lá em casa, eu sei, graças a Deus é assim. Mas em a maioria absoluta, não é. Não é. Por quê? Em virtude da nossa condição. Mas o Pai é tão misericordioso que no meio dessa confusão toda, ainda bota um grande amor seu do lado, lógico. E pasme, na minha casa era minha sogra. Ela brigava com a filha por causa de mim. Percebe como é que as coisas funcionam? É assim que Deus faz para tentar nos auxiliar com essa proposta. E aí, André Luiz, muito preocupado com isso, ele nos mandou 10 maneiras para que a gente pudesse melhorar a nossa autoestima. Que se a gente começar a olhar isso e tentar praticar, pode ter certeza que alguma coisa vai melhorar. E o primeiro conselho que ele dá é disciplinar os próprios impulsos. É a primeira maneira que ele nos dá. Não de importância, mas a primeira porque está listado. É controlar os nossos impulsos. É fácil, né? Não. Poxa, eu pensei que você ia dizer que é fácil, porque não é. Por que não é? Porque nós hoje ainda somos homens velhos. Não adianta você dizer assim, não, você é velho porque você é velho mesmo. Não, estou falando para os mortos também. Vocês também ainda são os homens velhos.
Porque eu não estou falando dessa aparência física. Eu estou falando do elemento eterno, do ser eterno que somos cada um de nós. E que nós, em vidas sucessivas, construímos um homem, construímos um ser. E que, olha só para vocês sentirem como é a coisa. Vocês sabem que nós somos a nossa melhor versão? Você já parou para pensar? Essa é a minha melhor versão. Não é só a minha, não. A de vocês também. Aí, volta um pouquinho. Volta 500 anos atrás. Já pensou você 500 anos atrás? Não queira pensar, não. Não pense, não. Deixa para lá. Caminha daqui para lá, porque o teu caminhar daqui para lá modifica o que ficou para trás. Mas nós somos esses homens velhos. E se nós não controlarmos os nossos impulsos, vai ser problemático. Vai ter problema. Porque vocês podem ter certeza que uma boa parte das pessoas hoje que estão presas mataram alguém que, na realidade, não queriam matar. Simplesmente porque não controlou o impulso na hora dele. Me fez lembrar uma época que nós fomos um companheiro, ele tinha 56 anos, ele já estava lá 6, faltava 4, que ele matou o cunhado, porque o cunhado chegou bêbado e ele só empurrou o cara. O cara bêbado caiu. Bateu com a cabeça e desencarnou. Agora você vê, um simples impulso. É por isso que André Luiz diz que a gente precisa controlar os nossos impulsos. E Emmanuel nos auxilia avisando o seguinte, que entre o pensar e o agir, conte até 3 bilhões. Ele falou 3 bilhões mesmo, falou 5, não conte até 10 não, ele falou 3 bilhões. Porque para mim contar 10 não adianta nada. Eu conto até 10, minha raiva não passou ainda. Então eu vou continuar contando. Quando eu parar, estou em bilhões. Mas é assim que a gente controla. Está lembrado o recado que o Emmanuel deu para o Chico? A água da paz? Chico, bota a água da paz na boca. Tá bom, Emmanuel, e o que eu faço com essa água da paz? Fica com ela na boca para não falar. Olha, eu estou falando do Chico, hein? E Emmanuel falou isso para ele. Não, Chico, fica com ela na boca. Não engole, não. Fica com ela na boca para não falar. E vocês já pararam para pensar quanta confusão a gente evitaria se, em determinados momentos, não falasse? Iria evitar uma série de problemas, gente. Você chegou em casa do futebol, botou o chinelo assim, a mulher vem gritando, você finge que não ouve. Evitou uma briga. Porque aí você vai tomar banho, já volta com a cabeça mais fria. Me perdoa, desculpa, eu botei o negócio errado, vou botar no lugar certo. Pronto, acabou. É assim que a coisa tem que funcionar? É. A gente precisa começar a ser racional. Porque, lamentavelmente, eu, particularmente, eu não posso acreditar nos meus impulsos. Porque os meus impulsos é aquele ainda do homem velho. É aquele do homem ontem. Que, para se livrar de um aborrecimento, eu acabo com o indivíduo. Olha que facilidade. Está me aborrecendo? Eu acabo com você. Pronto. Esse é o homem velho que está aqui. Aí eu vou deixar os impulsos? Não posso. Eu tenho que ser racional. E aí entra a doutrina espírita para nos alertar. Nós somos espíritos imortais que passamos por experiências físicas. A vida não acaba aqui. Portanto, controle-se. Para quê? Para que você amanhã esteja em uma condição melhor. E não precisa amanhã muito longe não, viu? Amanhã agora. Amanhã agora. Se a gente se aprende a controlar, uma série de coisas
nós podemos evitar. Portanto, esse primeiro conselho é imprescindível na sociedade que nós temos hoje. Ah, o cara te fechou. Vai com Deus, querido. Esse cara é maluco. Não, mas é isso que a gente precisa fazer. Porque você não sabe o que está do outro lado. Então é melhor o quê? Vá com Deus. Eu sei porque vocês riram. Porque muitas vezes esse vai com Deus é para outro lugar. Mas mesmo assim, ainda foi melhor você falar com vai com Deus, mesmo que ainda não seja o ideal, mas já melhorou. Já significa que você já não está querendo brigar tanto quanto ontem. O segundo conselho que André nos dá é que trabalhar a cada dia produzindo o melhor que pudermos. Isso eu acho uma importância fundamental. É nós trabalharmos fazendo o que melhor pudermos. Sabe por que eu acho ideal? Porque a gente para de fazer paralelo. Quem foi que falou que eu tenho que fazer melhor que você? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito isso? Não. Eu tenho que fazer melhor do que eu fiz ontem. Meu irmão, você é você, eu sou eu. Não acabou de dizer agora que nós éramos únicos? Que não tinha ninguém igual ao outro? Então como é que você vai querer fazer igual a mim? Você não vai fazer igual a mim? Não é porque eu seja melhor. É porque eu sou diferente. Percebe? Não está te falando aqui, não está te falando em comparar. Não é melhor, não. É porque você é diferente de mim. Para mim, violão só serve para enfeitar. Porque eu não sei nem como é que segura isso para você. Já serve para tocar. E serve para tocar. Mas, de repente, se colocarmos, eu, por exemplo, na minha profissão, talvez você não saiba muita coisa, não. Mas você pode ser melhor violonista do mundo? Pode. Desde que você não se compare a ele. Você tem que ser melhor do que você. E essa é a nossa preocupação. Nós, no trabalho, lamentavelmente, nós estamos querendo ser melhor do que o companheiro que está trabalhando do meu lado. Eu não tenho que ser melhor do que ele. Eu tenho que ser melhor do que eu. Eu tenho que fazer hoje melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. E é assim que eu vou aumentando o meu valor. Porque cada um de nós tem o seu valor específico. Não dá para você fazer paralelo entre valores. Repito, nós somos diferentes. É por isso que às vezes eu ouço as pessoas falarem e eu não concordo. Mas assim, mas o Chico faria muito. Não, o Chico Faria fez muito, mas vamos imaginar que ele fez 100% do que podia fazer. Ele fez 100% do que podia fazer. Você fez 100% do que podia fazer. A matemática me diz que 100% é igual a 100%, ou não mudou? Não mudou a matemática. Então, o 100% dele é igual ao 100% seu. Por quê? Você deu tudo que podia e ele deu tudo que podia. E quem é que tem mais mérito? A gente não acha que é muito folgado para calcular mérito dos outros? Quem é que tem autoridade aqui, gente, para calcular mérito de alguém? O mérito é do dono da vinha. O dono da vinha é que vai saber qual é o melhor trabalhador. Agora, o trabalhador precisa fazer o melhor que ele possa fazer. É isso que André Luiz tenta nos mostrar. Para de fazer paralelo com alguém. Você não tem que superar ninguém. Você tem que superar a você próprio. A nossa meta é essa, é nos superarmos e não superar a alguém. Porque ele é diferente de nós. Não tem outro jeito. Não pode ser de maneira diferente. E as nossas
particularmente ainda quem trabalha em uma empresa, as brigas maiores dentro de uma empresa é exatamente essa. Porque as pessoas não estão preocupadas em melhorar-se. Estão preocupadas em ser melhor do que o outro. E nisso, nessa ânsia de ser melhor do que o outro, ele não consegue ser melhor do que ele. E aí, obviamente, não vai dar certo. Então, essa é uma preocupação de que não dá para fazer paralelo entre alguém. O paralelo é sempre conosco mesmo. A terceira sugestão que o André nos dá é que atendamos, ou melhor, atenda, faça você também aquelas boas sugestões que você dá aos outros. Já percebeu como nós somos aptos? Não, tem um pouco mais de paciência, tudo isso vai passar, isso passa rápido para você. Para mim demora que nem mole, não. Não, mas eu tenho que começar a aprender que os conselhos bons não é para você. Os conselhos bons é para nós. Mas eu chego aqui, é muito fácil. Tenha paciência, não compare com ninguém. Olha, lute um pouco mais, vocês. Eu deixa comigo que eu sei como é que eu vou fazer. Não é assim. Não pode ser assim. Não pode. As boas coisas é para todo mundo. Se você dá bom conselho, isso é bom. Não estou dizendo que dar bom conselho é uma coisa ruim, não. Isso é espetacular. Agora, que ele sirva também para você. Não dá só para os outros. Absorva, gostei da palavra. Absorva os bons conselhos. Porque se serve para ele e é bom, gente, vai servir para mim também. Ah, então é melhor não dar conselho. Eu não falei isso, gente, pelo amor de Deus. Eu não falei que não era para dar conselho. Se eu chego aqui dizendo que eu estou com raiva daquele cara, aí você vai dizer, não, então quebra a cara dele? Pera aí. Isso não é um conselho que uma espírita dê. Você tem que dizer o quê? Não, tenha calma. Pera aí. Isso vai passar. Agora, com a tua vizinha, tá bem, tenha calma, pera aí. Isso vai passar. Tem que ser assim, não pode ser diferente, gente. Porque se não for assim, a gente não vai conseguir nos autovalorizar. A gente não vai conseguir sair daqui com a certeza absoluta de que, não, eu estou melhor do que cheguei. Essa é a proposta que André Luiz fala em relação a cumprir isso, é exatamente por isso. Para que a gente consiga ver valor em cada um de nós. E existe, vou repetir para não ficar dúvida nenhuma, você dar valor a você não tem nada com orgulho. Você simplesmente vai valorizar-se. Você vai perceber que você também é capaz. Bom, até porque, gente, Deus não criou nenhum incapaz. Não, Deus não criou nenhum incapaz. Todos são capazes de fazer aquilo que lhe é devido. Foi por isso que ele criou uma pessoa de cada um. Para que você faça o seu devido, ela faça o devido dela, você faça o seu devido, eu também faça o meu devido, porque é assim. O quarto conselho que é... Rapaz, vocês falam muito, já está acabando o tempo, eu não falei tudo. O quarto conselho é aceitar. Esse é fácil. Esse eu garanto que é fácil. Esse pode ter certeza que é fácil. Não, olha senão que é fácil. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Isso é bom. Aceitar
sem revolta, a crítica e a reprovação. Porque vocês viram que é difícil? Aqui vocês vão me dar a impressão de que vocês não aceitam muito. Mas, de verdade, é difícil a gente aceitar. Sabe por que é verdade? Porque quem ouve não é o homem novo. Quem ouve é o homem velho. Porque o homem novo, até segundo o Divaldo, ele diz o seguinte, que nós somos, eu não estou bem lembrado sobre esse percentual, mas é alguma coisa assim. Nós somos 13% hoje e 77% daqui para trás. Já viu que o daqui para trás fala muito mais alto. É por isso que aceitar a crítica e a reprovação se torna difícil. Aí é que entra aquilo que eu falei ainda há pouco atrás. Racionalidade. Eu preciso ser racional. Saio e vejo, não, realmente, ele tem razão. Se tem razão, vou lá e peço desculpa. Desculpa, você tem razão. É difícil? Lógico que é difícil. Mas não fique pensando, não, gente. Evoluir é difícil. Ou pensa que é fácil? Se fosse fácil, a gente estava no mundo de própria diversão? A gente não estava num mundo feliz? Sim, todo mundo quer. Mas é que não é fácil. Mas dificuldade não indica, não demonstra impossibilidade. E o Pai é tão misericordioso, gente, que Ele não está esperando que a gente vença tudo isso hoje. Tem uma coisa que está até escrito no meu celular, que eu acho fabuloso. É umas palavras de Pai João de Aruanda. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Que uma certa feita eu fui falar numa casa espírita, eu falei do Pai João de Aruanda, e teve pessoa que não gostou muito. E aí, chegou para mim e falou assim, perguntou, você acredita nisso? Eu falei, disse o quê, meu amigo? Essas coisas, Pai João de Aruanda. Aí eu digo, peraí, eu vou modificar a sua pergunta. Você está perguntando se eu admito a Umbanda, se eu gosto da Umbanda, é isso que você está perguntando? Gosto. Ah, mas eu gosto, qual é o problema? E tem erro nisso? Não. A gente precisa também quebrar esse preconceito, gente. E eu digo mais, se ele se diz Pai João de Aruanda, é porque alguém está precisando disso, não é porque ele precise disso. Então vocês acham que o Padre Germano precisa que vocês continuem chamando ele de Padre Germano? Não, gente. É porque nós nos acostumamos a isso, vemos aquela imagem do padre e continuamos chamando Padre Germano. Pai João de Aruanda, sim, ele ainda precisa. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu vou dar um parênteses aqui rapidinho. Ele, em 1400, não sei o que, ele era um médico alemão. Isso é a biografia dele. Ele era um médico alemão que utilizou a medicina de uma maneira errada. Aí, na próxima existência, ele pediu para nascer na África como curandeiro. Então, ele pertencia a uma tribo na África, ele era curandeiro. Foi pego como escravo, veio para o Brasil. No Brasil, ele continuou sendo curandeiro dos escravos e até curava os brancos também. Desencarnou. Pediu outra vez para nascer no Brasil, já como escravo. Só que a primeira vez que ele foi escravo, ele veio da África para cá. Dessa vez, ele já nasceu na Bahia como escravo. E era curandeiro. Curando também os negros e os brancos. Por aí você vê que tem história, gente. Então, ele diz o seguinte, conheça um pouco mais de você mesmo e aprenda a não exigir de si nem dos outros aquilo que nem Deus ainda está cobrando de você. Percebeu? Santidade ainda, fazer tudo isso aqui, esquecer as faltas, aceitar que a revolta fez. Gente,
nós precisamos exercitar isso. Fique tranquila, ninguém aqui vai para o inferno porque ficou chateado com uma crítica. Não, ninguém vai para o inferno por causa disso. Agora, a próxima, faça uma força maior para suportar um pouco mais. É isso que a espiritualidade, é isso que Deus espera de cada um de nós. Para que a gente aprenda, vá aprendendo. E não tenhamos pretensão, gente, de sair dessa existência como santo. São Jonas, eu nem ouvi isso. Mas não vai ser. E não cobre de mim, não cobre de vocês e não cobre de ninguém. O que precisamos fazer é cada um autocobrar-se para tentar, de alguma forma, autovalorizar-se. Autovalorizando-se, a nossa autoestima aumenta. A minha autoestima aumentando, eu sou capaz de sorrir mais para a vida. E aí vocês perceberam que a vida, quando nós sorrimos para a vida sorrir para a gente? Então, que estão sorrindo para a vida? Muita paz. Fiquei devendo ainda 6. Da próxima vez comenta. Já está aí. Agora é capítulo, né? Jonas 2. As 6 maneiras de melhorar a nossa autoestima. Melhorar a autoestima, parte 2. Então vamos mudar o título. Boa noite, meus irmãos que estão assistindo a nossa palestra pela internet. Que Jesus abençoe a cada um de vocês.